Irmãos amados, uma boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos que estão conectados conosco agora através desta live. Queremos agradecer a todos os participantes que estão conosco na noite deste dia. Muito obrigado ao Robinho, sua família, Viviane, o Marcos Faria, muito obrigado pela participação. Joacir, obrigado. Emilce, muito obrigado, Emilce. Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Também a Leda Sampaio, muito obrigado. Deus te abençoe. Abençoe a dona Marlene Souza Cruz, que está conosco, o Diácono Rui, a Vera, seus familiares, Vera, a Mara Tavares, dona Enedina, muito obrigado pela participação. Deus abençoe a cada um de vocês, Diácono Adilson. Obrigado, Deus abençoe a vocês, irmãos. O Walter, muito obrigado, Walter, pela sua participação conosco. Obrigado a todos os irmãos que têm habitualmente participado conosco. Agradecemos a participação da Cláudia também, Cláudia Souto. Obrigado pela participação desses irmãos que estão conosco. Noeli, muito obrigado, Noeli. Deus te abençoe. Uma boa noite para você. Uma noite muito abençoada. Deus abençoe a cada irmão que está participando desta live conosco, deste exercício devocional diário, todas as noites, às 20 horas aqui. Irmãos, nós estaremos orando, agradecendo a Deus pelo dia de hoje, pedindo a orientação de Deus para nossa reflexão da noite deste dia. Vamos orar. Noemi também, obrigado, Noemi. Seja bem-vinda, que a paz do Senhor Jesus Cristo habite no seu coração. Nós vamos orar agora. Senhor, louvamos teu nome, te bendizemos, agradecidos pelo dia de hoje. Louvamos o teu nome, Senhor, porque reconhecemos que tu és um Deus grande e temível. Tu és um Deus imensurável, um Deus cheio de graça, de verdade, um Deus cuja misericórdia não tem fim. Por isso, a razão de não sermos consumidos, porque a tua misericórdia se renova
a cada manhã. Obrigado, Senhor, por esse dia, por essa noite, por essa oportunidade de meditar na Tua palavra. Dá-nos a Tua direção, perdoe os nossos pecados. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos hoje fazer a nossa reflexão no texto da Epístola de Paulo aos Gálatas. Nós vamos ler o capítulo 1, versículos 10 a 12. Inicialmente vamos ler esses versículos apenas, 10, 11 e 12, depois vamos então observar os outros versículos desse contexto. Diz assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe com a leitura feita da sua palavra, aplicando-a aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por essa porção da tua palavra. Irmãos, a partir da nossa conversão, nós devemos a cada dia almejar ser um servo melhor. Essa deve ser a tônica da vida de um servo de Deus. Procurar ser melhor a cada dia. Procurar melhorar a cada dia. O caminho da maturidade cristã deve ser alvo de todo cristão sincero e consciente do seu papel dentro do plano de Deus. E deve lutar por isso. Portanto, irmãos, devemos desenvolver as nossas habilidades através do reconhecimento que devemos ter sobre o ser de Deus, sobre a sua obra e sobre nós mesmos dentro do seu plano. Assim nós vamos ver então algumas questões aqui no texto que lemos e ao longo desse contexto, do capítulo 1 que vai até o versículo 17, nós vamos ver algumas orientações, algumas lições que aprendemos aqui a partir do tema reconhecimentos do verdadeiro servo de Deus. O servo de Deus, ele deve ter, a partir desse texto que lemos, alguns reconhecimentos importantes para que a sua vida cristã se desenvolva de forma saudável, amadurecida e crescente. Por isso nós vamos ver que reconhecimentos o texto nos aponta para que sejamos melhores servos. Em primeiro lugar, irmãos, versículo 10 diz assim: o verdadeiro servo, ele reconhece que deve agradar somente a Deus. Esse é o primeiro reconhecimento de qualquer servo de Deus consciente do seu papel no plano de Deus, de que ele deve agradar somente a Deus. É isso que diz o versículo 10. Porventura procuro eu o favor dos homens, ou agradar a homens, ou a Deus? Tá? Ou procuro agradar a homens. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Deus. Paulo está dizendo o seguinte: se eu tento agradar a homens, ou se eu tento agradar a mim mesmo, eu não tenho condição de ser um servo de Deus autêntico. Eu não tenho condição de ser um servo de Deus amadurecido, que possa trabalhar no plano de Deus, que possa ser usado por Deus de uma forma plena. Eu preciso agradar a Deus acima de tudo. Mesmo que eu pague o preço de não agradar a mim mesmo.
Preciso então agradar a Deus. Essa é a primeira lição, o primeiro reconhecimento que temos nesse texto. O segundo mostra, irmãos, que o verdadeiro servo reconhece o seu compromisso com o genuíno evangelho. Diz o versículo 11 e também o versículo 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Irmãos, Paulo está dizendo isso porque na comunidade dos Gálatas havia alguns judeus convertidos ao cristianismo, mas que alegavam que algumas coisas precisavam ser mantidas, algumas crenças, algumas coisas que faziam parte da lei judaica deveriam ser mantidas, deveriam ser cultivadas. Na verdade, eles estavam ensinando um outro evangelho, um falso evangelho, e não aquele evangelho que Paulo recebeu do próprio Cristo, da revelação de Cristo. Por isso, é fundamental fazer esse reconhecimento do nosso compromisso com o genuíno evangelho, aquele evangelho que provém do Senhor, aquele evangelho que provém da palavra do Senhor, da boca dos apóstolos do Senhor, dos servos do Senhor no passado. Esse genuíno evangelho é que deve ser o nosso alvo, deve ser o nosso compromisso diário, deve ser o nosso alimento. Então essa é a segunda lição que nós aprendemos nesse texto. Uma terceira lição, observamos, irmãos, que o verdadeiro servo de Deus, ele reconhece que deve agir com equilíbrio no trabalho do Senhor. Então a terceira questão que nós temos aqui, irmãos, é que um servo de Deus verdadeiro, ele deve agir com esse equilíbrio no trabalho do Senhor, deve ser sempre equilibrado. A posição do servo de Deus é de equilíbrio em toda e qualquer situação. Observe aqui versículos 13 e 14, que eles dizem. Diz assim: porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me muito da minha idade, sendo extremamente zeloso da tradição de nossos pais. Ou seja, às vezes, na tentativa de manter as suas crenças, nós perdemos o equilíbrio. E há o risco de, perdendo o equilíbrio no trabalho do Senhor, nós nos afastarmos do foco do trabalho do Senhor, como a gente viu no início aqui, que é agradar a Deus, é o compromisso com o genuíno evangelho, e nos afastamos desse foco, ou desse objetivo, desse alvo primordial. Por isso, Paulo está dizendo aqui como ele era no passado, como ele foi ainda jovem, como ele agiu devastando a igreja do Senhor, porque não tinha equilíbrio, porque não tinha a percepção que tem agora, quando ele escreve essa carta, já amadurecido, quando teve uma experiência genuína com Cristo, de conversão genuína, de saber exatamente qual era o seu papel dentro do plano de Deus. Precisamos disso também. Muitas vezes nós trabalhamos na igreja do Senhor, na causa do Senhor, mas não paramos para pensar, não paramos para fazer uma autoanálise, não paramos para ver o nosso papel, qual é o nosso desempenho dentro da casa do Senhor e como servo de Deus também no mundo, onde Deus está nos usando, onde aquela possibilidade de avançar no Evangelho acontece, e nós precisamos ter essa percepção, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. Devemos ter essa percepção, esse reconhecimento, esse equilíbrio. O servo de Deus tem o dever de ser equilibrado, ele tem esse dever. Tá? Alguém disse,
não me lembro o autor, que o crente é o homem do segundo andar, ou seja, é aquela pessoa que está acima da média, que consegue enxergar mais longe, consegue ver além do que vê o homem natural. Por isso, esse reconhecimento de equilíbrio no trabalho do Senhor, seja dentro ou fora da igreja do Senhor, seja na família, seja no trabalho, nós tenhamos esse equilíbrio. Uma outra lição, uma quarta lição, nós aprendemos aqui, é que o verdadeiro servo reconhece a supremacia da graça de Deus. Irmãos, versículo 15, 16 diz assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue. Irmãos, tudo que nós fazemos, tudo aquilo que somos, tudo que temos, tudo que Deus permite que nós tenhamos, seja do ponto de vista da nossa vida física, da nossa vida emocional, da nossa vida espiritual, das nossas habilidades, da nossa capacidade, das nossas potencialidades, tudo que temos é obra da graça de Deus. Nós nada possuímos por nós mesmos. Tudo que nós temos é fruto da graça de Deus, da graça comum, que é aquela graça estendida a todos os homens, e da graça especial, que é aquela graça que Deus destina aos seus escolhidos, aos seus chamados, aos seus eleitos. Por isso, é preciso ter também esse reconhecimento da supremacia da graça. A graça de Deus deve ter um lugar de destaque no nosso coração, na nossa mente e nas nossas ações. As nossas atitudes devem projetar a graça de Deus em nós. Portanto, essa é a quarta lição que nós temos. E uma última lição nós temos nesse texto aqui, mostra-nos que o verdadeiro servo, ele reconhece que foi separado para uma tarefa especial. Diz aqui o texto, versículo 17: nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Irmãos, nós temos seguramente consciência de que nós temos muitas coisas que fazemos na vida. Temos compromisso com a família, temos compromisso com o trabalho, temos compromisso com aqueles que nos cercam na vizinhança onde nós moramos, mas, acima de tudo, o nosso compromisso é com uma tarefa inacabada, que é o de projetar, através da nossa vida e da nossa palavra, tudo aquilo que recebemos de Deus, para que as outras pessoas que nos cercam tenham oportunidade de, vendo o nosso testemunho e de vendo aquilo que, ao abrir a porta para nós, Deus permite que nós façamos, Ele possa então glorificar o nome do Senhor. Por isso, irmãos, fica aqui essas 5 lições que aprendemos no texto, mas fundamentalmente quero deixar nessa conclusão o fato de voltar aqui ao início do texto para dizer, em síntese, englobando todas essas 5 orientações que nós temos aqui, em síntese, a nossa vida, do início ao fim, em todas as nossas atividades, ela deve ser vivida para agradar a Deus. Agradar a Deus deve ser o foco da nossa vida em toda a nossa caminhada. Agradar a Deus deve estar acima até mesmo da opção de agradar a nós mesmos. Porque se nós agradamos a nós mesmos, não somos servos verdadeiros. Não fazemos aquilo que aprouve a Deus fazer através da nossa vida. Então, em síntese, devemos agradar a Deus sobretudo, ter esse compromisso com esse genuíno evangelho e saber que há uma tarefa inacabada e que Deus nos usa nessa tarefa para a glória do seu nome. A nossa vida deve, sobretudo, glorificar o nome do Senhor.
em todas as nossas ações, por mais simples que sejam, Deus quer trabalhar conosco e em nós, para poder trabalhar através de nós. Que Deus nos abençoe a sua vida, abençoe a todos aqueles que estão participando conosco na noite deste dia, que o Senhor nos conduza, dirija os nossos passos e nos abençoe. Que Deus abençoe também a sua vida, a você que está conosco na noite de hoje. Amém. Irmãos, nós estaremos agora orando e lembrando aqui das pessoas que temos orado a cada dia, irmãos nossos que estão enfermos, nossos idosos, os segmentos da nossa igreja, tá? Pela nossa nação, a própria nação brasileira, retorno aos nossos trabalhos, os trabalhos presenciais, a segurança dos nossos bairros, todas essas questões. Estamos orando também pela Jaqueline, pelo Diego, tá? Em vista da gravidez da Jaqueline, e também pelos enfermos de nossa igreja. Nós oramos hoje e queremos continuar orando também. Oramos ontem, né? Queremos continuar orando hoje pela nossa irmã Luzinete, a Vera Lúcia, o Adilson, a minha esposa e também a Viviane. Irmãos esses que nós estamos pedindo a Deus, orando ao Senhor, que intervenha na vida deles e que haja na vida deles para que eles possam ter uma melhor saúde. Nós vamos continuar orando por isso. Também pelas pessoas lá de Seropédica, que temos orado, a doutora Carla, a Lucinéia, o Manuel e o irmão do Manuel, o Maicon, que também está hospitalizado e está com Covid, e todas essas pessoas, funcionários lá de Seropédica, estão com Covid e estão em recuperação. A doutora Carla e o Maicon estão hospitalizados. A Lucinéia e o Manuel estão de quarentena em casa. Nós estaremos então orando por todas essas pessoas nesse momento, mas antes de pedir, nós queremos agradecer. E no dia de hoje, além do dia que o Senhor acrescenta à nossa vida, nós queremos agradecer o aniversário do reverendo Jonas Silva. Nós somos gratos a Deus pela sua vida e rogamos que Deus abençoe abundantemente a sua vida e a vida da sua família, a existência da sua família, a sua esposa e os seus 2 filhos. Que Deus esteja abençoando rica e abundantemente a vida do reverendo Jonas Silva no dia em que ele aniversaria. Vamos orar, irmãos. Senhor, louvamos o teu nome, te bendizemos nesse momento, agradecidos, ó Deus, por esse dia que o Senhor acrescentou à nossa existência, também pela vida do reverendo Jonas Silva, que aniversaria neste dia. Toma-o nas tuas mãos e abençoa-o, Senhor, no seio da sua família, juntamente com sua esposa e seus filhos. Tem misericórdia desta vida, Senhor, abençoando rica e abundantemente também o seu ministério, além da família. Ele seja bem-sucedido no seu ministério, abençoa a sua igreja. Ó Senhor, tem misericórdia, Senhor, da vida do reverendo Jonas Silva. Abençoa também todos os pedidos que foram aqui colocados diante de ti, Senhor. Tu sabes todos os nomes e cada nome que foi aqui citado e as necessidades deles. Tem misericórdia, Senhor, dessas vidas, restaurando, Senhor, aqueles da nossa igreja que não estão bem de saúde, restaurando, Senhor, aqueles colegas de trabalho que foram aqui mencionados e que carecem, Senhor, da tua intervenção, da intervenção da tua misericórdia, da tua graça, Senhor, do teu cuidado, do teu compadecimento, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, dessas pessoas. Abençoa a nossa nação, Senhor. Tem misericórdia do nosso país. Ó Deus, livra-nos desta pandemia, Senhor. Tu podes todas as coisas, Senhor. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. E assiste-nos, Senhor, com o teu cuidado. Assiste-nos, Senhor, com o teu olhar de amor. Assiste-nos, Senhor, com a tua bondade, Senhor.
Ó Deus, tem misericórdia da nossa nação. Repreende, Senhor, essa pandemia que nos assola. Tu podes fazer parar, Senhor, essa pandemia, porque Tu és o Deus verdadeiro e não há nada que seja impossível para Ti. Abençoa, Senhor, aos nossos amados e diletos irmãos. Abençoa, Senhor, aos nossos amigos, aos nossos colegas de trabalho que participam conosco. Toma nas Tuas mãos, ó Deus, essas preciosas vidas. Abençoa os nossos familiares também, tem misericórdia de cada um deles, ó Deus. Nós oramos muito agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós somos gratos a Deus pela sua presença, por você estar conosco. Nós somos muito agradecidos, porque Deus tem sido cuidadoso para conosco e nos assistido, não obstante as nossas fraquezas, não obstante as nossas debilidades, não obstante o nosso pecado. Deus tem sido grandemente misericordioso conosco. E Deus abençoe abundantemente a vida de cada irmão que participou conosco na noite de hoje. Se o Senhor assim permitir, amanhã, às 8 horas, temos um novo encontro para uma nova live e uma outra meditação em uma porção da palavra do Senhor para nossa edificação e para a glória do nome do Senhor. Que Deus os abençoe abundantemente. Amém.